No ano de 2019, eu fiz um vídeo sobre incels e minha vida virou um inferno de ameaça de morte. Eu fui jurado, meus familiares foram ameaçados, precisei passar um tempo indo na polícia, na delegacia e acompanhei toda a ação online sem poder fazer nada. Depois, precisei ficar quieto sem poder fazer muito até o processo encerrar e assistir a ascensão desses mundos masculinistas viralizando muito. E aí eu pensei, será que eu devo mexer nesse vespeiro outra vez? Sim. Eu quero mexer nesse vespeiro outra vez. Só que agora, com uma outra galera. O tal dos Red Pills, Alpha, Sigmas. E esse mundo bizarro, tão falado nos últimos tempos. Opa, você tá suave? Eu acho que eu tenho um problema sério. Quando eu pego um tema que me interessa, não consigo mais parar e gosto de adentrar no esgoto profundo desse assunto. E lá fui eu. Passei os últimos meses consumindo o chorume dessa galera. Li, por exemplo, o tal do Homem Racional, a Bíblia Red Pill inteirinha. Ok, mentira. Eu li até a metade, depois eu ouvi esse audiobook horroroso, acelerado em 3x de velocidade enquanto eu anotava as coisas e olha, tenso. Desculpe, não vou aturar esse tipo de merda. Estranho, e estranho novamente. Logo quando eu tinha aprendido que autoconfiança e assertividade eram traços que as mulheres admiravam na terra da igualdade de gêneros. Ah, talvez esta princesa estivesse um pouco cansada de uma escassez de príncipes qualificados à sua disposição. Não deu pra fazer um episódio simples. Então prepare-se pra tomar contato com ideias e pensamentos bem distorcidos da realidade que podem até te chocar. Nesse vídeo, nós não vamos zoar muito dessas pessoas, mas encarar o problema de frente, entendê-lo, ficar apto pra criticar e bater com propriedade. Combinado? Então é isso, e bom vídeo. Estamos em maio de 1968 e a França está tomada com protestos por todo o país na maior greve da história da Europa até hoje. À frente do movimento, as mulheres, lutando pelo direito ao trabalho e a igualdade no mercado. Essa faísca acendeu fogo no mundo todo e foi chamado de segunda onda do feminismo no mundo, que reivindicava coisas básicas como o direito de trabalhar sem permissão do marido, que ainda era proibido até 1965. Esse nascimento do feminismo mundial e a conquista do direito das mulheres teve sua resposta. Ainda nos anos 70, nasce o chamado Movimento do Direito dos Homens, ou MDH, que defende a ideia de que a sociedade, com a ampliação do direito das mulheres, teria transformado os homens em corpos descartáveis, vítimas da injustiça social e objetos de pressão física e mental, e que agora eles precisavam lutar. Tadinha, que barra! O ponto é que confrontar seus privilégios nem sempre é um exercício confortável e pode gerar negação e repulsa. Anota aí. Em toda a luta de direito das mulheres, alguns grupos masculinos passaram a reagir com medo de perder seus privilégios, sempre usando a mesma lógica. Você vai ver. E foi assim que na década de 2000 nasce o tal chamado Pickup Artist, ou simplesmente PUAs. Essa galera se auto-intitula artista da sedução e se vende como os homens que descobriram uma ciência exata da sedução, da atração e da conquista. O que obviamente é uma mentirada para ganhar dinheiro em venda de cursos que chegam a custar 2, 3 mil reais. Cadê o grito de vocês? Gente, que tragédia. Tadinho. Tudo partindo da falsa premissa de que homens precisam conhecer as regras da sedução, porque as mulheres são apenas personagens, não só como objetos sexuais, mas aquelas que devem ser capturadas no game, que é a referência ao que foi considerada a outra bíblia daquele momento, o livro O Jogo. E guarde esse nome, nós vamos falar disso depois. Daqui pra frente são dicas pra te ajudar a construir o seu próprio jogo. Essa é a grande sacada do que a gente faz aqui nos treinamentos. A gente ajuda os homens a criarem, a moldarem o seu próprio estilo de jogo pra aquilo que faça mais sentido na tua vida. Então não tenta emular o jogo de outra pessoa, o meu, de um outro cara que você admira. Eu tô aqui, meu player, pra ser o teu mentor, não o teu mestre. Só você pode ser o seu próprio mestre. Mas você deve estar me perguntando, o que Red Pill tem a ver com isso? Me responde uma coisa, o que também estava em alta no começo dos anos 2000? Ele mesmo, Matrix, que ganhou sua distorção macho alfa e virou a pílula central de todo um movimento. Você deve saber, mas vamos relembrar que temos o Neo, aquele que vivia uma vidinha normal, de nerdola pacato, e que de repente tem a chance de mudar a sua vida porque é o escolhido. Ele então tem direito de escolher 2 pílulas e precisa escolher qual tomar. A azul, que lhe permite seguir vivendo em um mundo de ilusões, ou a vermelha, para adquirir a consciência sobre a realidade que o cerca e descobrir a verdade. O filme, que foi lido nos primeiros anos como uma crítica ao capitalismo tecnológico, onde a pílula vermelha seria a consciência de classe e a azul a defesa da alienação da população, foi sequestrado e revertido por esse grupo de nerdolas. Então, ali pelos anos de 2010,
justamente num ano marcante do que tem sido chamado a quarta onda do feminismo no mundo, há um racha interno nos grupos de pua entre aqueles que passam a se adaptar e falar sobre coisas como masculinidade tóxica ou questões de violência dos homens por influência das discussões feministas, e uma outra parte enorme que reagiu a isso, se tornando mais sombrio. Nascia assim o mito Red Pill, ou os Red Pilados. No dialeto machucado, Red Pill é o homem que se opõe ao sistema que favorece as mulheres, não sei que sistema nem que mulheres, e que ainda não enxergou a verdade, que são os Blue Pills, ou os que decidem ser subservientes à ditadura das mulheres, e que são chamados por alguns, de vejam só que ironia, os Norms. Aí depois disso tem Purple Pill, White Pill, Brown Pill, mas o foco desse vídeo não é sobre elas. E por último ainda as Black Pills, que nós vamos falar mais tarde, porque é onde a coisa fica perigosa de vez e a gente precisa pilar um pouco mais. Ainda nem começou, segue comigo. O movimento Red Pill e os Red Pilados ganharam projeção após a publicação do livro O Homem Racional, do antes blogueiro e depois autor americano Rollo Tomassi. O livro é bizarro e vamos falar dele mais à frente, mas a tese central é que existiria uma conspiração sem provas de uma sociedade de controle das mulheres e que o homem de verdade precisa resgatar sua virilidade em decadência. O coitado do homem ganha um manual bem mal escrito em 9 passos para todo homem inseguro aprender a sociopatia fajuta. E sabe o que também acontece em 2010? É a declaração pública das irmãs Wachowski, as diretoras do filme Matrix, como mulheres trans. E a revelação de que a metáfora central de Matrix é, em fato, sobre a transição de gênero e a experiência de um corpo físico de uma pessoa e a maneira que ela vê a si mesma dentro de um mundo que você pode controlar a sua aparência. Lana Wachowski, inclusive, já tretou muitas vezes, até com o nosso ministro Weintraub, contra essa interpretação absurda da Red Pill. Mas essa análise valeria um vídeo inteiro no Nermos, quem sabe. Comenta aí se lhe interessa, que a gente precisa voltar pro assunto, que agora a coisa começa a ficar peculiar. O primeiro grupo que se julga desperto e red pilado na nossa cronologia são os incels. O termo derivado do inglês, celibatários involuntários. Um termo criado por uma mulher para descrever qualquer um que estivesse sozinho ou nunca tivesse tido relações sexuais há muito tempo. Essas pessoas acabam assumindo postura hostis contra mulheres no mundo de fantasias distorcidas. Ora, não são as consequências das minhas próprias atitudes. Para esses caras, o mundo é bastante limitado e gira em torno da metáfora escolar. Os nerds e os populares. Há os chats, os caras bonitos, brancos que pegam as Stacies, as gatas populares, brancas e tudo mais. E aí um monte de subcategorias em volta, como por exemplo as Becks. As meninas nerds não padrão, que antes davam atenção para eles, mas que agora, com o empoderamento do maldoso feminismo, não ligam mais para eles e passam a gostar dos chats. E para eles, coitados, não sobra nada se você não dominar o game. E por isso eles são vejão. Só por isso que ninguém gosta deles. Ninguém gosta de mim! Mas não são só os incels. Se o cara quiser ser outro tipo de perdedor mais complexo, ele pode ser isso aqui. O tal do MGTOW. Men Going Their Own Way. O que eu poderia traduzir para moleques estranhos unidos no caminho da paranoia alta. Ou MGPOW. Considerado um movimento separatista em que os homens passam a se opor não apenas à opressão feminina imaginária, mas às próprias mulheres que são nocivas e maldosas, fecha aspas, e passam a evitar casamento, filhos e focam exclusivamente no próprio ego. Não por um acaso, os principais influenciadores MGTOW também estão próximos ao mundo dos coach financeiros. Criptomoeda, NFT, ANCAP, todas essas besteiras que conseguem substituir relacionamento pessoal. Sobretudo com mulheres, pois a relação afetiva com mulheres seria um suposto investimento sem retorno. Tem doidos de todo tipo nessa bolha. Para os MGTOWs, a ação política é perda de tempo, já que seriam as mulheres que dominariam o mundo e criariam as regras. E o coletivismo é só uma ilusão, porque o indivíduo existe isolado, mesmo que eles tenham sido criados pela mamãe a vida toda até a semana passada. E a fonte para defender isso? Vozes da cabeça do MGPOW. O Bitcoin é uma máquina de verdade de Deus. E Deus se incorporou como homem na terra, que foi Jesus Cristo de Nazaré, e não foi questionado quem era ele afirmou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa gente inventa cada coisa. Aí vamos mais fundo no iceberg. Há um grupo que discorda dessa visão e propõe uma outra ainda mais escrota. É a galera do Alpha, Beta, Sigma, que decidiram meter grego no meio para dar um ar mais sério e esconder a calvície latente. Falhou, né? No livro de Tomás, O Mundo é um Desencanto,
Um homem de verdade não deve se apaixonar ou se iludir com relações porque elas certamente falharão e você vai terminar triste. Então é melhor seguir a divisão dos lobos. Os alfas seriam os responsáveis por acumular os recursos sexuais dos corpos femininos, que é uma moeda no jogo que as mulheres têm. Esse direito seria natural e dominado pelos lobo alfa. E você pode transitar entre os alfas, quase um gênero fluido ao contrário. Você pode ser alfa rockstar, alfa pai e alfa marido. E as mulheres são lobos em pele de cordeiro. O alfa então é o estereótipo do líder frio, o que não tem medo de passar por cima, que é afrontosa, que fala mesmo. A figura historicamente padrão do capitalismo atual, mas que eles juram ser fora do padrão. Por isso, é preciso batalhar para ser um alfa ao mesmo tempo que você os odeia, num verdadeiro autoabuso de si mesmo. E apesar de ser defensor do conceito de Red Pill, Tomás cita a palavra alfa 306 vezes em seu livro um pouco obsessivo. O contraponto de um alfa, segundo os alfa, seriam os beta. Os betinhas são os sensíveis, os que baixam a cabeça e são cooperativos e participativos nas tarefas domésticas e familiares e que apoiam as mulheres, e são considerados, portanto, perdedores e inseguros para os grupos dos macho alfa. É isso mesmo que você ouviu. O que ajuda nas tarefas domésticas? Risos. Já os sigmas são os misturados, os alfa no sigilo. As pessoas que querem ser alfa e se sentem alfa, mas são tímidos. E aí preferem ser chamados de frios e calculistas. Meta é aquela estética bigodeira hipster da série Peaky Blinders e se dizem os lobos solitários. Que medo, hein? E aí, até onde me consta, conversei com especialistas do mundo inteiro e analisando profundamente essa questão, sabemos que humanos não são lobos. Não se comportam assim. Essa divisão de lobos vem de um livro dos anos 70 e o autor, que defendia que os lobos se dividiam assim, desistiu da ideia. Ponto. Ele percebeu que estava errado e os lobos precisam de colaboração e que não tem nada nessa história de alfa, beta, sigma e essa besteirada toda. Ou seja, mais um mito derrubado. Mas mentirada jogada no ar, nunca mais volta atrás. E falando bem na moral mesmo, não adianta eu ir para esse lado da explicação, porque esse mundo não tem nada a ver com argumentação racional. Você percebeu que Matrix, alfa, beta, lobinho, mulheres, tudo aqui é uma metáfora, guarda-chuva de conspirações, medos, de homens muito inseguros, paranoicos e violentos? Então, agora que as categorias estão descritas, vamos falar de algo mais interessante. Conspiração e insegurança. A origem do medo dos Capitão Virgão. Acho que só com a descrição dos atos dá pra entender que essa é uma toca de coelho funda. Com milhões de ramificações, diferenças e blá blá blá. Mas uma coisa os une: o medo. O medo das mulheres, o medo do outro, o medo do domínio imaginário das mulheres, o medo dos alfas, dos chads. O medo. Talvez porque a socialização masculina é calcada na violência e a mulher é tratada apenas como um outro malicioso. Todos esses grupos funcionam na lógica da paranoia e da culpa, onde a culpa nunca é deles, a culpa do outro. A sua derrota não tem nada a ver contigo. As mulheres, os comunistas, os Chad, os Tyrone, nunca esses caras. Nem esses. Aí pensa comigo, o moleque isoladão que cai nisso é colocado como o escolhido, o chosen one, o new, aquele que compreendeu o que ninguém mais vê. Tem agrado social maior que esse para pessoas jovens? Pronto. O adulto mimado vai passar a acreditar que ele é o diferentão. Quem nunca? E eu trago isso porque durante a minha busca para esse roteiro, eu precisei ver muitos canais e por isso ler muitos comentários como esse. Tenho 16 anos, consumo conteúdo da Red, Black e Wonk Pill há cerca de um ano e estou bastante perdido. Fiquei sem amigos depois da escola. Não acredito em faculdade, já aprendi que mulheres não prestam. Minha vida tem sido os conteúdos da Pill. Como vencer o desânimo e ler livros relacionados ao tema. Eu, sinceramente, tenho medo de uma geração de jovens que estão assistindo vídeos como esses e tendo o cérebro lavado por essas paranoias, que acreditam que todo homem está em competição na floresta e toda mulher é uma cobra terrível que quer atacá-los. Que tipo de relacionamento essa pessoa vai ter na vida? E se ela virar um chefe, alguém com muito poder, como ela vai ser pai, marido? E é difícil quebrar esse pensamento de comunidade, porque é a tribo dos narcisistas sem amigos, mas que passaram a ter orgulho de ser escroto porque encontraram outros escrotos que também são assim. E esse senso de pertencimento vem nascendo aos poucos. Nessa busca por identidade, você é um menino frustrado da escola, ou pelo menos é assim que você quer se ver, porque tomou bullying ou qualquer coisa que justifique, e tá falhando em tudo que o mundo prometeu pra você, e aí, pronto. Esse discurso explicaria tudo, mesmo sendo um delírio purinho. E como nós já trabalhamos aqui no canal, no vídeo sobre humor e extrema direita, que se você não viu, você pode ver depois desse aqui,
Tudo começa na brincadeira, no meme. Aí o moleque vai rindo e quando vê, pertence a uma tribo e acaba comprando todo o pacote de ideias daquela comunidade, mesmo se não concorda com algumas delas. É um universo de pílula, um pensamento em loop que por parecer complexo engana. Só que como todo remédio de pílula, tem efeito colateral, não é? Os caras tomam tanta pílula que dá overdose, ficam completamente doidões de pílula, entorpecidos, achando que o efeito colateral de paranoia é a descoberta da verdade. Entra em completa desassociação. E de repente o cara tá lá, só consegue consumir conteúdo disso, falar disso, criar um podcast inteiro pra falar de Red Pill. E aí, na hora de se relacionar, não consegue mais. Mas se um cara trai porque ele não tá tendo atenção e porque ele precisa conquistar, ele precisa sentir de novo poderoso, não sei o quê, é uma puta de uma infantilidade. Sim. Porque o cara não consegue resolver essa necessidade dele, cara. Então, ao invés de se reinventar na relação, é mais fácil um outro caminho. Eu represento aqui, eu sou incel, eu represento boa parte do mundo beta. Nós frequentamos prostíbulos. Nós frequentamos inferninhos. Não, a gente tá num episódio maravilhoso. Eu já sou sem filtro, mas ele é mais que eu. Eu represento o mundo beta. Não, é verdade. Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. É a dialética na nossa cara, mostrando as condições de poder na nossa sociedade. E o que porras isso quer dizer? Que existe uma fratura e uma crise nas masculinidades provocadas pela mudança de mundo. E esse vácuo foi preenchido pela resposta violenta de uma comunidade que se organizou para reforçar tendências violentas e conspiradoras. Por isso, inclusive, se você puder compartilhar esse episódio ou pedir para canais reagirem a ele, ótimo, essa mensagem precisa se espalhar para que ela penetre com força nesses movimentos. As comunidades só se desfazem com outras comunidades. E como o medo é um sentimento que homens aprendem a reprimir, principalmente online, isso fica guardado no peito e vaza por outro lado, ressentimento. Ressentir-se envolve atribuir ao outro a responsabilidade pelo próprio sofrimento, invertendo a situação. Covardia é o nome popular para isso. São adultos que não querem crescer, criando assim o mundo mágico da Red Pill. O mundo mágico das pills é uma verdadeira síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan é uma tese da psicologia dos anos 80, chamada de Síndrome do Homem que Nunca Cresce, escrito pelo psicólogo Dan Keeling. Nesses casos, ele descreve, o indivíduo tende a apresentar irresponsabilidade, rebeldia, cólera, narcisismo, dependência, negação ao envelhecimento e fica preso num loop negativo da infância. Geralmente, crianças super protegidas adquirem esse distúrbio que pode levar a vida toda. E aí precisam ficar presos e fugir para o mundo de pílulas como num videogame. Red Pill é a gamificação da frustração online. Basicamente é dividir o mundo igual aos batutinhas. Meninos, meninas, A gamificação é tanta que eles chamam literalmente de jogo de sedução. Não conseguem mais sair do videogame, do virtual. É um grupo nascido de um reacionarismo mais infantil impossível. Então o que essa garota tá fazendo com você, irmão? Ela tá jogando videogame com você. Eu já falei pra vocês, rapaziada. Sabe qual que é o hobby da mulher? O hobby da mulher se chama celular hoje em dia. O brinquedo favorito que a mulher tem se chama... O videogame favorito da mulher, rapaziada, se chama smartphone. E o jogo favorito dela se chama Fazer Homem de Otário. As mulheres querem ganhar sozinhas? Então eu vou do meu jeito. Patético. E essa masculinidade errante só está crescendo por um fator. Nós ignoramos fortemente as masculinidades. E isso abriu campo para os Red Pills criarem um monopólio violento do que é ser homem. Calma. Ouvir isso pode estar incomodando, então agora é preciso falar de masculinidades, para não parecer que esse vídeo todo é um grande... Tadinha, fia. Masculinidades representa então essa série de pensamentos e características atribuídos àqueles denominados meninos, garotos e homens numa sociedade moderna. Masculinidade é um conceito histórico, ou seja, o que é ser homem num tempo, numa sociedade, num local específico, muda e mudará porque é um conceito em constante disputa. Por exemplo, os reis europeus, considerados supremos modelos do macho alfa, usavam peruquim e essas vestes pomposas aqui. Para a molecada Red Pill, os reis eram betinha? E que tal os modelos de masculinidade da Ásia ao longo dos séculos? E dos reinos de África nos últimos 1000 anos? O ponto é óbvio, não há só um modelo de homem. Nunca existiu um só modelo de homem. Porém, isso explodiria o delírio masculinista na sua estrutura maior, o chamado mito da virilidade. A ideia de que todos os homens são criados e que existe uma hierarquia natural dos sexos
e a superioridade do homem sobre a mulher, que teria a natureza inferior, frágil, ardilosa, e que o papel do homem nunca mudou porque isso é imutável. Isso é simplesmente falso. Masculinidade não é virilidade. Um modelo fundado na força física, na firmeza moral, coragem, agressividade, potência sexual é apenas um modelo de homem. Um ideal moderno, atual, e que já mudou incontáveis vezes na história, e não há nenhuma decadência de homem moderno acontecendo como se a virilidade morresse. Mentira! Sempre existiram muitos tipos de masculinidade. Por exemplo, os Red Pills usam o cinema para dizer que a forma de beleza mudou. Bom, eu queria dizer que nos primeiros 30 anos de cinema, o padrão aceito de homem artista era esse. Um Betinha. Uma estética quase afeminada, na crise de 29 nos Estados Unidos e na Segunda Guerra, que fundou uma necessidade de resgatar o nacionalismo e individualismo desse homem viril, sujo, aos padrões do que o cinema queria mostrar. Isso porque o homem desse período estava muito em baixa, porque as mulheres passaram a integrar os espaços, os homens estavam morrendo na guerra. E como vimos no começo desse vídeo, esse modelo, que foi criado com intenções políticas para valorizar o homem nos anos 60, recebeu como resposta a segunda onda avassaladora do feminismo. Tá entendendo? É dialética. E temos mais um mito derrubado. E como esse modelo é inalcançável, esse homem vai falhar repetidas vezes tentando alcançar um modelo falso. E por isso todas essas correntes estão fadadas ao masculinismo, a doença infantil do masculino. Sustentar um ideal de virilidade é ruim para todos. Apesar de posar de machão, esse homem é um fraco, um perdedor escondido falando grosso, num podcast com plateia aplaudindo seus medos e inseguranças. Só que o ideal de viril também mata e se mata. Os responsáveis por ataques no mundo todo nos últimos tempos deixam cartas em nome do masculinismo. Se encantam pelo esgoto da internet que odeia as mulheres, os imigrantes miscigenados e tudo que seja diferente dele. E aí então beleza, é verdade que homens sofrem. E tem até estudos linkados na descrição desse vídeo que mostram que realmente os que mais morrem em acidente, mais sofrem violência, mais se envolvem em acidentes de trânsito, mais se matam, são os homens. Mas agora, essa história precisa ser vista do ponto de vista certo. Inverter. Homens se matam mais porque são vítimas de outros homens. Estamos em mais acidente que outro homem também causou. Nós nos matamos mais por problemas com outros de nós, tentando performar um modelo mentiroso na sociedade. A pílula, na verdade, está invertida. Por isso, essa luta não é só das mulheres, as grandes vítimas desse comportamento masculinista e coisa e tal. Ela resvala em todas as pessoas que podem e devem ficar sempre atentos ao nosso comportamento diário. Há uma pílula final nessa loucura. É quando o sujeito radicalizado entra no fatalismo. A Black Pill. Quando tudo já era. Quando não é mais possível fazer nada com a vida, porque ele já nasceu feio, perdedor e o mundo é feito pros alfas. Derrotismo total. Essas pessoas usam para justificar sua violência uma ideia de condenação total, falando de tamanho do osso, crânio, umas coisas bem eugenistas para dizer o mínimo. É niilismo supremo. E aí, meu amigo, se nada importa, e não há nada moral, coletivo ou algo que o valha, entregue-se à própria perdição. Essas pessoas começam a manipular os outros que estão dentro da comunidade pensando no ganho próprio. Claro, enganar outros otários que estão pílulas mais acima. É um esquema funil quase. E bem, um funil, curiosamente, tem o formato de uma pirâmide ao contrário. E aí quem ganha? Então passou a hora de perceber. O mundo mudou. Não adianta choramingar. Beleza que você sofre, meu parceiro. Sofrer é foda, dói demais e pá. Mas todo mundo sofre. Todo mundo tem dores pessoais. Desde o budismo, lá em menos 500 a.C., a vida é sofrimento. Toda a história da música já sofreu. Do jazz ao sertanejo, todo mundo sofre. E você, meu filho, tá no topo de uma cadeia entre os que menos sofrem. Não há uma conspiração de domínio feminino. Jogo de sedução só te deixa travadão e nervoso. E anota aí. A vida adulta é dura, meu parceiro. Crescer dói. O que esses narcisistas, coaches fizeram foi sequestrar um nicho de dor e extrair o pior dele. Esse movimento nada mais é do que narcisismo remunerado. Vamos lá, vocês querem chorar? Chora. Quer criar um grupinho? Cria. Mas não seja um estúpido. Seja normal só por um segundo. Você não vai encontrar amor ou qualquer coisa sendo um estranhão perdedor. Eu sou a porra do canal Normose, que gosta de combater normalidades impostas. E eu tô implorando, seja um pouco normal, caralho. Você vai conhecer pessoas maravilhosas na sua vida. Homens e mulheres. Mulheres e homens inteligentes e sensíveis. Mulheres e homens mau caráter e mal intencionados. Não há traço definido na personalidade que seja fixo, desse jeito. Meu Deus, por que a gente tá tendo que falar de novo coisas básicas da natureza humana que a gente aprende na terceira série, pelo amor de Deus? Que porra de Black Pill, Red Pill, White Pill, o que, bicho? Vamos pensar no que é ser homem, nas dores impostas por um sistema econômico que te obriga a trabalhar, que nem maluco e tudo mais o que for.
num sistema servil criado por outros homens, que só aflora o ciclo de violência das pessoas. Pensar em masculinidades é importante, mas não tem pio maior do que parar de ser otário. How come you don't want me, man? É preciso amadurecer, é preciso crescer e perceber quem é que está apenas monetizando em cima de inseguranças masculinas e as suas relações com o extremismo político. Por isso, se algum desses caras reagir a esse vídeo, eles vão distorcer, vão pegar algum argumento meu e elevar pro absurdo ou dizer que eu tô generalizando, porque nem todo incel, porque nem todo alfa. É um pensamento de seita. Testa aí. Pede pro seu influencer reagir sem contar pra ele essa parte e veja a magia acontecer. Essas pessoas já foram longe demais para admitir que erraram e voltar atrás. E beleza que você tá sofrendo, mas se você quer uma pílula, tá aqui. Não importa o que a vida faz de você. O que você faz do que a vida faz de você. E como eu não acredito que o indivíduo sozinho tem poder ou a capacidade de resolver uma estrutura de mundo, apesar de ser criado por ela, eu acredito na saída, que é a coletividade, na troca coletiva, no não domínio do individualismo e de relações mais saudáveis e igualitárias de gênero, e que você, se errou, deve mudar pra ontem. E agora? E você? Seu Shed, Alpha, Top, Master, Advanced 2000? Quem é o perdedor? O Betinha, que aos seus olhos tem a vida resolvida? Ou você, que gasta tempo e dinheiro com insegurança? E com a becerada que o coach fala pra você. Espero que tenha ficado claro que todo esse ressentimento, medo, ódio, raiva tem causas, vejam só, políticas e ideológicas. E esse buraco da masculinidade está sendo apropriado por aqueles que querem voltar ao passado. Onde eram os donos do poder? Adivinhem só, conservadores, extrema-direita, que tem usado esses funis para radicalizar a molecada. Um movimento que usa tanto mito, obviamente, se apaixonaria pelo mito supremo, não é? E você poderia até estar pensando, mas isso é um movimento de playboy, de classe média. Então, eu topo. Precisamos falar de recorte de classes. Tem gente de todas as classes nessa birutice, porque existe um ressentimento, um desajustamento do mundo e das lutas por identidade. Então nada é à toa. Tudo é fruto do tempo histórico, material e político. E esse bagulho está infiltrado em todas as classes. Então, precisamos adentrar o lado político dessa história. Como esses movimentos estão servindo às extremas direitas pelo mundo. Como o ressentimento povoa a mente de milhares de jovens que se encaminham para a violência em escolas ou espaços públicos. Um episódio 2 se faz necessário. Para ele existir, eu preciso mandar o papo reto. Meu trabalho tem custo, o apoio é com Pix ou assinatura no Catarse. Acho que esse episódio vale a sua assinatura ou seu Pix, não? Foi caprichado e deu um trabalhão. Agora, se não puder, tá tudo bem. Aí depois o mundo virar